E voltamos com o Show Business. Ele foi escolhido por um russo e um ucraniano, veja a ironia do destino, para comandar no Brasil o banco digital mais popular da Europa e um dos mais valiosos do mundo. O executivo Glauber Mota é formado em engenharia elétrica pelo IME, o Instituto Militar de Engenharia, e passou por algumas das principais instituições financeiras do Brasil até chegar ao cargo de CEO do Revolut, com mais de 30 milhões de clientes em 40 países. Glauber, brigadíssimo pela presença aqui no Show Business. Por que um banco inglês resolveu aterrissar no Brasil, que virou uma terra, o Brasil virou uma terra em um país que eu posso chamar até de uma fábrica aí de fintechs, bancos digitais, porque tem muito banco digital e muita fintech, e de repente vem um banco tão conhecido no mundo para o Brasil. Por quê? Bruno, primeiramente é um prazer falar aqui com o público do Show Business. Essa história, na verdade, começa bem antes do meu convite para me juntar à Revolut. Quando eu morava na Suíça, trabalhando por um outro grupo financeiro aqui no Brasil, eu participei de muitos projetos das finanças tradicionais, private banking. E aquele mundo financeiro já estava ali bastante desenvolvido e maduro. Nessa época, eu resolvi estudar. E eu fui fazer o meu MBA executivo. Fui para Boston, para a Universidade de Harvard. Fiz um processo de estudos ali e eu aprendi e descobri ali que estava acontecendo muita coisa no mundo das finanças digitais que eu ainda não estava por dentro, não estava sabendo. E ali foi onde veio o clique de que eu precisava aprender sobre esse mundo porque seria o futuro do mercado financeiro. A Revolut, já nessa época, se destacava como um dos players mais relevantes no mercado. E eu fui pessoalmente a Londres, aprender um pouco com eles sobre como fazer um banco digital de sucesso. E foi daí que, por uma conjunção de boas coincidências, recebi o convite de voltar ao Brasil, pelo grupo que eu trabalhava antes, para desenvolver uma unidade de varejo digital. Mas como é que foi isso? Você bateu na porta deles, mandou um e-mail, falou, sou brasileiro, sou executivo. É claro que você já era executivo de bancos brasileiros, né? Exatamente. Sempre na direção e tal. Mas como é que foi? Você bateu na porta deles, literalmente? Foi literalmente isso. Nós enviamos uma espécie de comunicação dizendo: somos um grupo brasileiro, gostaríamos de aprender sobre o mercado digital, vim aqui aprender e quero fazer um desse igualzinho no Brasil. Aí já despertou deles, né? Opa! Eles ficaram curiosos e nos receberam. E eu aproveitei a oportunidade para poder aprender o máximo que eu podia. Então todo o trabalho, o aprendizado que eu tive nos últimos, entre 2020 e 2021, ajudando um outro grupo a desenvolver mercado digital no Brasil, na verdade foi o que chamou a atenção da Revolut para que eu pudesse depois devolver esses aprendizados e ajudá-los agora a se posicionar também aqui nesse mercado. Qual foi a maior lição nessa época, quando você estava lá e estava aprendendo ali na base, mesmo na fonte, segredos, eu imagino, não sei se eles revelaram todos os segredos, talvez não, né? Mas assim, quais foram as lições que você aprendeu nesse início com eles? Muito bem. Na verdade, não teve nenhum segredo, na verdade. Foi só uma maneira de trabalhar um pouco diferente daquela das finanças tradicionais. Para começar pela diversidade de perfil de pessoas. A gente tinha ali designers, formações das mais diversas possíveis, gente de todos os tipos, de todas as nacionalidades, trabalhando juntos e as suas complementariedades com determinado objetivo. No mercado financeiro tradicional, você tem um certo agrupamento de engenheiros, de economistas, de administradores, e naquele momento, pelo menos no ambiente que eu trabalhava na Suíça, você ainda não tinha essa diversidade de formações. E a primeira percepção ali foi essa complementariedade entrega muito mais valor. Você aprende a comunicar uma linguagem diferente. Você ter equipes diversas, é isso? Diversas, com formações diferentes, com todos os tipos de diversidade possível. Essas complementariedades de backgrounds, de aprendizados, de interesses, fazem com que você consiga falar mais próximo do interesse do seu cliente, que na verdade é todo mundo. Então é uma maneira diferente de chegar mais próximo do seu cliente final. Bom, deixa eu apresentar quem são esses fundadores aí desse banco digital que você está comandando no Brasil. Primeiro é um russo, Nick Storonsky, que é dono aí de uma fortuna, curiosidade, hein? Que é dono de uma fortuna de 7 bilhões de dólares, e também tem um ucraniano, que é o Vlad Yatsenko.
não sei se eu estou falando certo. Tá sim. Estou falando certo? Com um patrimônio de US$1 bilhão. Você tem esse contato permanente com eles e você já teve essa conversa, aquela conversa inicial com eles. Eu quero saber como foi essa primeira conversa com eles e eu quero saber também a expectativa deles com o Brasil. O que eles acham do Brasil desde o começo? Bom, o Nicolai, Nick e o Vlad são muito hands-on na atividade deles, eles participam do dia a dia da empresa. Então, desde o meu processo de contratação, eles participaram do processo seletivo pessoalmente, me entrevistaram, fizeram todas as perguntas que gostariam de fazer e, em acordo, concordaram que eu seria uma boa opção para aquela posição. Desde então, os nossos contatos são frequentes. Nós temos reuniões regulares, a empresa tem uma governança de trabalho para coordenar pessoas em todos os lugares do mundo que é super eficiente. Então a gente trabalha e convive no dia a dia, eles participam diretamente do nosso processo de decisão estratégica aqui no Brasil. Eles já estiveram aqui durante o nosso lançamento. Isso eu quero saber também, né? E foi em maio, né? Foi agora no último maio, durante o Web Summit que aconteceu no Rio de Janeiro. Eles estiveram pessoalmente, viram aqui o quão vibrante é o mercado brasileiro. Foi a primeira vez no Brasil deles? Eu não diria que foi a primeira vez no Brasil, foi a primeira vez com a motivação de negócios. Com certeza já vieram para cá. Exatamente. Vieram para o nosso lançamento, para conhecer o time e para promover nossa entrada no mercado. E agora, por exemplo, na semana que vem, eu estarei pessoalmente novamente com eles, lá em Londres, para discutir planejamento estratégico para os próximos anos. Eu tenho aqui várias ambições de trazer muito do portfólio de produtos que a Revolut já tem lá fora para o Brasil. Então agora é um bom checkpoint para a gente saber o que vem por aí. O Glauber, eles estão empolgados com o Brasil? O Brasil, por natureza, é um país fascinante para o mundo de inovação e tecnologia. Você mesmo pontuou aqui na sua abertura que foi um terreno fértil para novas fintechs. Isso. Fica aqui um elogio para o trabalho que o Banco Central vem fazendo de facilitar a entrada de concorrência, de promover novos entrantes e criar oportunidades para que o benefício chegue no consumidor final, seja para a educação financeira, para oportunidade de crédito mais barato, para democratizar o acesso às finanças. Então, essa é a combinação de um mercado que é propício à inovação, junto com um mercado de brasileiro que gosta de testar essas novidades e que foi berço, né, de muitos outros fintechs bem-sucedidas, faz uma combinação que torna o Brasil bastante atraente para um projeto da Revolut que tem a ambição de se tornar banco global com serviços locais. Eu não preciso nem perguntar se você gosta do trabalho do atual Banco Central na gestão do Roberto Campos Neto, porque eu já vi que você realmente é um entusiasta desse trabalho, né? Sem dúvida nenhuma. Eu só tenho elogios para o trabalho que tem sido feito. O Pix é um sucesso mundial. Eu recebo constantemente convites para ser palestrante, para ser speaker em grandes eventos no exterior, para falar dessa experiência no Brasil, porque eu tenho certeza que tem muitos países querendo beber um pouco desses aprendizados e talvez fazer coisas semelhantes também nos seus respectivos países. Deixa eu mudar um pouquinho do setor financeiro, que na verdade tem tudo a ver, né? Porque a gente está falando de banco digital, de fintechs. Fintechs são startups aí que, de certa forma, mudam o comportamento de um setor, que no caso é o setor financeiro. O Glauber é um investidor de startups e faz parte, inclusive, de conselhos aí de empresas, vamos chamá-las de novatas, né? Em termos de startups, como é que estão as startups hoje? Porque a gente vem de 2 anos aí, 2020 e 2021, em que elas estavam nas alturas, recebendo muito investimento estrangeiro. Você via até algumas que você nem dava tanto, mas recebiam um volume absurdo de dinheiro de investimento. E, de repente, desde o ano passado, mas principalmente 2023, esse cenário mudou radicalmente até chegar à quebra de um banco nos Estados Unidos, que é o Silicon Valley Bank. Como é que está hoje o cenário de startups no mundo e no Brasil? Bruno, o mercado de startups no mundo e no Brasil não é muito diferente. Todo mundo está passando por desafios e muitos aprendizados. Eu gosto muito de participar desse ecossistema de inovação, primeiro, para aprender, porque é um celeiro de novidades. Você aprende ali novas tecnologias, problemas de gestão, sucessos na gestão, como que cada um está enfrentando aqueles desafios que eventualmente eu também vou ter na minha própria empresa. Então, no mínimo, é um grande aprendizado.
depois você pode contribuir para que essas empresas também sejam bem-sucedidas. Então, de certa forma, quando você faz investimento nessas empresas, eles não estão querendo só o dinheiro, eles querem também a sua participação no negócio, os conselhos que podem vir dali e também a sua ajuda para que os negócios deles sejam bem-sucedidos. E assim você fomenta um ecossistema mais saudável e mais vibrante. Participar disso tem sido super enriquecedor. Na verdade, muitas das ideias do planejamento estratégico que nós temos aprende dali o que seria a expectativa do cliente, onde estão as maiores dificuldades e principalmente na proteção do cliente. Então, por exemplo, você aprende muito... Segurança, você disse? Segurança, prevenção à fraude, prevenção à crise financeira. Esse é um problema seríssimo, né? E quanto mais você tem vivência e aprendizado sobre as várias instituições ou vários outros participantes do mercado, mais você torna a sua solução própria e segura para o seu cliente. Como é que vocês estão se preparando? Porque isso essa evolução tecnológica é uma coisa impressionante, né? Vamos falar de segurança mesmo. Como é que vocês se preparam para garantir 100% a segurança de um cliente? Nós temos um privilégio, Bruno, de estar num grupo como a Revolut que está presente em todo o mundo. A gente está presente em mais de 40 países. Tem muito aprendizado que vem dessas experiências diversas nesses países. Eu não estou bebendo na fonte só aqui no ecossistema de startups do Brasil ou com relacionamento com outros bancos, mas também do que os meus pares estão enfrentando em cada um dos respectivos países. Dessa forma, o conhecimento espalhado é uma das vantagens competitivas da Revolut, né? Como você tem essa presença, esse footprint global, você tem aprendizados de tudo que está acontecendo por aí. E assim você reverte isso para a sua própria operação. Bom, deixa eu mudar um pouquinho de assunto. Agora, só uma curiosidade. O que você viu de mais extraordinário? Já que você está falando tanto de ideias, essa fonte aí de ideias de inovação que você vê pelas startups, seja o que você investe ou seja mesmo o que você vê aí no cenário, qual foi a ideia mais extraordinária que você viu? Não precisa ser do mercado financeiro, não. A gente, quando ouço essa pergunta, a expectativa é de que tenha alguma coisa super diferente, surpreendente. Um novo iPhone, sei. E na verdade, fazer o básico bem feito fazer o é o que faz a diferença. Uhum. Vou dar alguns exemplos. Hoje, no mercado brasileiro, e esse é um dos motivadores da Revolut estar investindo tanto aqui no Brasil, é que o brasileiro gosta de testar muita coisa. A média do brasileiro usa 5.2 aplicativos diferentes para resolver coisas das suas finanças. A gente 5.2, mais de 5. Então ele tem 5. Um para crédito, um para operações em cripto, alguns para transacionar moedas estrangeiras, outro para usar no dia a dia, o outro porque tem um financiamento específico que ele conseguiu para casa, uma série de coisas diferentes. Você conseguir fazer isso integrado num único aplicativo, de uma maneira simples e fácil de usar, e conseguir fazer isso mais barato do que a média, já é um super entregável para o cliente. Então, conseguir usar as tecnologias para fazer essa simplificação e entregar isso na mão do cliente é um super diferencial competitivo. Aí que vem uma das vantagens competitivas do nosso produto, que é fazer tudo isso em um único aplicativo e entregar isso de uma maneira fácil de usar e mais barato para o cliente. Deixa eu mudar agora radicalmente, que na verdade eu vou entrando em várias perguntas, eu vou fazer a pergunta que eu queria fazer anteriormente. Porque o Glauber é um entusiasta aí do ciclismo de estrada e você faz taekwondo, né? Faixa Sim. preta, né? Faixa preta de taekwondo. Essa é uma maneira de desafogar o estresse do dia a dia, principalmente você como CEO de um banco digital? Na verdade, Bruno, a minha formação profissional começou nos esportes. Eu me dediquei por um tempo ao taekwondo. Inclusive, até adiei um pouco a entrada na universidade para me dedicar aos esportes. E eu acho que dali que os primeiros aprendizados profissionais vieram. De como você trabalha sob pressão, como você entra no ringue e consegue ter respostas rápidas para aquilo, como que você trabalha em equipe para estar preparado o suficiente para estar ali naquela situação e como que você supera dificuldades e adversidades. Tudo começou ali, na verdade. O ciclismo veio muito depois, já no ambiente profissional, onde eu tive a oportunidade de morar na Suíça, como eu comentei, e lá também tem uma oportunidade plena para você praticar esse esporte. Mas nisso aqui eu só aprendi isso, faixa preta mesmo, só no Você contou uma vez para mim uma história de você estava na Suíça, né? Você morou na Suíça e você estava pedalando e de repente tinha um monte de outras pessoas que estavam muito mais à frente de você e que você ali, porque era uma curiosidade até local desses suíços que eles estão muito preparados para fazer essas atividades físicas. Isso aconteceu, não foi? Certamente. Na verdade,
O suíço gosta muito de esportes, pratica desde a infância. É impressionante como em esportes que não são comuns para nós, como o esqui, eles se destacam desde cedo. E lá na região que eu morava, o ciclismo era bastante popular. Um dos motivadores era vê-los passando na rua, aquelas pessoas que você via no escritório um dia e no outro dia estavam performando super bem também nos esportes, e aquele ambiente te provoca, te faz buscar mais. E foi ali que eu comecei, junto com os colegas de trabalho, a praticar ciclismo também. Bom, você morou na Suíça, você morou, tudo trabalhando, né? Você morou e trabalhou na Suíça, na Inglaterra, na Alemanha? Portugal. Em Portugal. Estados Unidos. Foi difícil voltar para o Brasil? Na verdade, não foi difícil voltar para o Brasil. Brasil é minha casa, Brasil é onde eu tenho minha família, Brasil é onde eu cresci. Mas esses aprendizados dos vários lugares que eu tive a oportunidade de trabalhar, sem dúvida, me prepararam melhor para poder fazer o que eu faço hoje. Né? Eu trabalho hoje numa companhia que ela é global, tem diversidade de todos os tipos, e no dia a dia eu estou falando com gente do mundo inteiro. Perfis diferentes, formações diferentes. Ter vivenciado essas várias culturas certamente me ajuda hoje a trazer mais valor para o meu trabalho. Como é que é inovar? Porque assim, você está num banco digital e você trabalhou em bancos tradicionais que você também já ia para o digital. Quando a gente fala em banco digital, você já está falando, de certa forma, de uma inovação. Porque se você for olhar para o Brasil, você tinha e tem ainda 5 bancos tradicionais, que todo mundo fazia as operações nesses bancos tradicionais, sejam privados, seja estatal. E, de repente, você está nesse ambiente ambiente digital. Como é que é inovar num ambiente que já é inovador? Bom, a competição é muito boa para te estimular. Assim como no caso do ciclismo, ver outras pessoas performando bem me estimularam a tentar fazer. Quando você vê novas tecnologias acontecendo, aquele mercado te desafia, você quer aprender e fazer mais. Quando você está num ambiente como o da Revolut, você tem a oportunidade de vivenciar essas várias experiências. E aí, o que muda, na verdade, dessas finanças tradicionais para finanças do mundo digital? Primeiro, foi um meio de entregar isso para o cliente, de uma maneira simples, simplificada, sem necessidade de agências e ali pelo smartphone, pelo celular. Agora, novas tecnologias estão mudando a infraestrutura em que isso acontece. As tecnologias de blockchain, as tecnologias de Web3, as moedas de bancos centrais, as moedas digitais de bancos centrais, é uma nova infraestrutura de tecnologia que vai viabilizar fazer muito mais coisa no mercado financeiro. Então, na prática, é uma evolução o processo. 2 vezes já me pararam na rua e, como me reconheceram por falar diariamente de negócio aqui na Jovem Pan, eles fizeram a mesma pergunta, eu vou fazer para você. É mesmo seguro investir em criptoativos? Bruno, quando você pergunta de segurança em relação aos criptoativos, isso remete um pouco ao ponto que nós acabamos de falar sobre educação financeira. Na verdade, a segurança vem de conhecer aonde você está investindo, saber os riscos, a volatilidade, se aquilo é um projeto sério ou se é só um projeto de brincadeira, uma meme. Na verdade, a tecnologia por trás dos criptoativos permite você saber toda a origem, o caminho e o destino daquele dinheiro. É possível fazer a investigação de todo aquele processo de qual foi a origem, o que aconteceu, qual foi o uso daquele criptoativo. Então, na verdade, com essa tecnologia bem desenvolvida e amplamente divulgada, ela tem a chance de ser ainda mais segura do que o dinheiro tradicional. Não é à toa que os bancos centrais estão investindo agora em moedas digitais dos próprios bancos centrais, com moedas que têm contratos, na verdade, programáveis, onde muita tecnologia vai poder ser aplicada ali para poder identificar, dar destino certo a determinados recursos, saber o que aconteceu e uma série de inovações que ainda estão por vir. Bom, Glauber, você começou do zero um banco digital no Brasil. Quando eu falo isso, você foi responsável pela contratação de dezenas de profissionais. O que faz você contratar uma pessoa? Quais são os atributos que você busca na sua equipe? Bruno, esse projeto do Revolut Brasil começou até antes de eu chegar. Na verdade, quando o Nicolai, o Vlad, decidiram investir diretamente no Brasil, a primeira atividade que eles fazem é fazer um projeto estratégico e aí depois a primeira missão dele é achar quem vai comandar essa operação. E foi assim que eu cheguei, no grupo. Como o desafio de contratar no Brasil é um desafio para
todo o mercado, é um mercado bastante competitivo, eu tive primeiro que entender o que a Revolut valorizava, que tipo de profissional vai navegar bem nesse ambiente global da Revolut. É um espírito um pouco mais resolvedor de problema, empreendedor, que tem bastante resiliência, mas que também precisa ter algum background técnico para chegar jogando, para chegar fazendo acontecer. Então, na verdade, eu fui procurar dentre os melhores profissionais de mercado, e eu tenho orgulho de dizer que a gente montou uma equipe no Brasil que performou tão bem, onde o Brasil está se tornando agora um hub de desenvolvimento, de designers, de marketing para a Revolut global. Dos 80 profissionais que nós já temos no Brasil, metade são dedicados à nossa atividade principal da entidade regulada pelo Banco Central, a nossa fintech, que já está live no mercado, e a outra metade são desenvolvedores, designers que me atendem e no seu tempo disponível também atendem aos nossos desenvolvimentos da Revolut em todo o mundo. Então, o Brasil está se tornando um pool de talentos para a Revolut global. Pô, mas isso é uma notícia excelente. O Brasil é um celeiro aí de talentos financeiros? Sem dúvida, a gente tem pessoas bem formadas. Nossos profissionais, eles têm muita resiliência, têm a capacidade de resolver problemas e se adaptar a situações adversas. Essa combinação de fatores faz com que o profissional brasileiro se destaque dentro da Revolut. Glauber, como eu falei no início do programa, você é um engenheiro. Formado pelo IME, né? Por que o mercado financeiro absorve tantos engenheiros? Bruno, eu acho que tem muito a ver com a maneira do engenheiro pensar. Em geral, o engenheiro aprende a pensar de maneira estruturada, fazer uma divisão dos problemas e resolvendo por etapas de uma maneira organizada, mais analítica. Isso é um atributo genérico, né? um skill genérico, que ajuda você a resolver problemas. E na prática, num banco, você tem que resolver problemas. Todo o resto você aprende depois. Na verdade, em vários trabalhos, né? Você meio que, diariamente, você tem que resolver muitos problemas, né? Eu diria que o engenheiro, ele se adapta mais, se adapta um pouco a várias situações diferentes. E por isso, talvez um engenheiro seja um profissional que se destaca no mercado financeiro. Ô Glauber, você é formado, volto a falar, pelo IME. E o IME, quem estuda sabe o quanto é difícil, quem está nos bancos escolares, eu mesmo lembro quando eu estava no terceiro ano, no segundo ano, sabe que o IME era um dos vestibulares mais concorridos do Brasil. Era muito difícil a prova, as questões do IME são difíceis, né, para passar. Você sempre foi um aluno estudioso? Ou você era aquele aluno que pegava rápido, não estudava em casa, mas o professor falava e você já absorvia o conteúdo? Acho que eu sempre fui um aluno muito esforçado. Nunca foi fácil. Qual que é a sua definição de esforçado? São muitas horas, muitas noites em claro, muita dedicação para fazer aquilo de uma maneira, digamos, produtiva. Eu tive que me debruçar muitas horas nos livros para poder passar no vestibular do IME. Sem dúvida, continua sendo um dos vestibulares mais difíceis, mas eu sempre fui disciplinado. Eu sempre gostei de perseguir aqueles desafios. Não é à toa que, mesmo durante o IME, depois de passar, você tem que cursar o IME, que também continua sendo digamos, demanda bastante de todos os alunos. Eu, por interesse, acabei me envolvendo no mundo das finanças. Não é à toa que eu fui trabalhar no mercado financeiro. E ainda durante o curso do IME, eu fui estudar no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é o IMPA. Inicialmente como uma iniciação científica, eu gostei muito das coisas que eu estava aprendendo lá, eu me enveredei para o lado das matemáticas aplicadas às finanças e acabei concluindo o mestrado no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, mesmo antes de concluir a graduação do IME. E foi ali que eu fiz a transição para o mercado financeiro. Então, e isso só foi possível por muito esforço, com muita dedicação, e na verdade nunca fui o aluno que aprendeu de primeira. Eu tive que de fato me dedicar para aqueles assuntos, para vencer aqueles desafios. Exatamente. Qual é a sua, você é natural da onde? Eu cresci em Goiânia. Em Goiânia? Exatamente. Mas você, até pelo seu esporte, você andou muito pelo Brasil, né?
Eu andei muito pelo Brasil. Eu tive a oportunidade de morar em quase todas as regiões do Brasil. Na verdade, inicialmente, porque meus pais se mudavam bastante. Meu pai trabalhava numa construtora que trabalhava com obras de infraestrutura e acabava se mudando muito de tempos em tempos. A minha infância foi crescendo em várias localidades e depois, pelo esporte, eu acabei acompanhando os nossos treinamentos, a equipe, e aí tive a oportunidade também de morar em várias localidades. Eu levei isso para a vida profissional e, como profissional, eu tive a oportunidade de ser expatriado várias vezes. Trabalhei nos Estados Unidos, em Portugal, na Suíça, na Inglaterra e voltei para o Brasil, onde estou hoje. E o que falta com todas essas andanças pela Europa? Eu imagino que deve ser, não vou nem chamar de abismo, mas deve ser muito diferente em relação a empreendedorismo, por exemplo, de você empreender. O que falta para o Brasil ter mais empreendedores, ter mais incentivo aí para negócios? É uma pergunta complexa, difícil de resolver, que não tem uma resposta mágica. Na verdade, tem que começar pelo básico. Primeiro, investimento em educação, formar melhores técnicos, incentivar mais o empreendedorismo desde cedo, fazer com que a condição econômica viabilize novas empresas começarem. Isso passa por uma complexidade de fatores que é impossível esgotar aqui numa conversa simples. Mas, na verdade, de fato, a gente pode se espelhar naqueles outros locais onde o ambiente empreendedor é mais produtivo e mais vibrante. E talvez dali aprender um pouco para fazer melhor aqui no Brasil também. Glauber Mota, meu convidado no Show Business, obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado, Bruno. Foi um prazer falar contigo. E o Show Business de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Até semana que vem. Realização Jovem Pan News.